Passei por tanta coisa recentemente que eu tô meio perdida, então vamos tentar aqui. O que eu quero falar nesse vídeo? Eu sou diagnosticada com transtorno de personalidade borderline e também com transtorno bipolar. Então, por que eu fui falar do borderline e não do bipolar lá em 2019, no primeiro vídeo meu? Eu acho que é uma maneira interessante de diferenciar os dois transtornos, principalmente quando você tem os dois. E tem um vídeo meu, bipolar versus borderline, que eu faço uma diferenciação. Meu nome é Débora Gomes, sou paciente borderline bipolar. Aqui é muito complicado responder as mensagens, mas eu tô lá no Instagram, @eu não sou TPB, onde é mais fácil falar comigo. Então vamos ver se a gente consegue chegar em algum lugar aí com esse assunto. Vamos dizer que a bipolaridade ela ficou meio que guardada na gaveta. Ah, mas ela não estava acontecendo? Estava acontecendo o tempo todo. Em 2014 eu tive uma depressão profunda, insuportável. Foi a primeira depressão profunda na minha vida que demorou meses. E eu oscilava e tudo. Tudo isso é bipolaridade. Mas o que acontece? O borderline é um paciente extremamente profundo. As questões borderline são questões que têm uma dor desgraçada. Se você quer saber todos os sintomas borderline, você pode ir no vídeo sentimentos, sei lá, vou escrever aqui embaixo. E o DSM-5, onde eu falo como eu sinto cada sintoma. Só que esse vídeo foi feito em 2019. Mas eu acho até melhor, tá? Porque tem um vídeo aí que eu coloquei de remissão de sintoma e eu realmente me considero em remissão de sintoma. Então, se eu estou em remissão de sintoma, eu não tenho mais o mesmo talento para falar dos sintomas borderline como eu tinha antes. Eu sei falar, eu sei descrever. É uma coisa inesquecível pro lado ruim, tá? Mas o border ele com sua profundidade, com sua carência, com sua necessidade visceral de viver, de estar, com tudo é intenso, tudo é muito bom, muito ruim, o 880, que também tem um vídeo, o border ocupa muito espaço na cabeça, vamos dizer assim. O border, ele deixa todo mundo sem ar, tanto o próprio border, quanto as pessoas que estão perto do border. Isso não é de sacanagem. Isso é porque o border realmente sente as coisas daquela maneira. Então, o que aconteceu esse tempo todo? Vou aproveitar para fazer propaganda aqui de alguém que merece. A Patrícia Volpe, que me deu esse presente lindo. Lindo. Aqui é um marcador de texto, que também é uma colega que faz esse trabalho lindo. Vamos. Ó, diário de border, né? Ela escreve sobre os sentimentos borderline aqui atrás de uma maneira lindíssima. E assim, os diversos sentimentos dela nessa linha borderline. Olha quanto material. Eu tenho aqui, eu acho que esse vídeo aqui talvez seja o 96 que eu vá publicar. Fazer 96 vídeos sobre um transtorno psiquiátrico. O transtorno precisa ser complexo, profundo, dolorido. Ah, e o bipolar não é? É, mas é diferente. É uma dor diferente do borderline no sentido que eu falei no vídeo que eu comparo. A bipolaridade ela é muito mais química. Ela pode te deixar na cama por meses a fio e você querer se matar. É verdade. Agora, o borderline, você pode ficar em depressão bipolar ou em hipomania sem pensar em grandes questões na vida. Claro que depressão é horrível. Mas, por exemplo, eu tô aqui agora, eu não tô me sentindo sozinha, eu não tô com vazio, eu tô com uma leve hipomania, tá, gente? Que eu sumi esse tempo. Quem me acompanhou no Instagram sabe que eu estava em depressão profunda na casa da minha mãe de novo. Mas felizmente durou quase um mês e não a quantidade de tempo que foi antes, e espero que tenha passado, mas ainda estou passando por ajustes medicamentosos, porque em vez de ir da depressão para
para eutimia aqui, né, humor eutímico, eu fui para hipomania. Então, tem dificuldade de dormir, tem milhões de coisas. Mas voltando para o borderline, eu escrevi aqui, o que eu sentia muito na minha vida? O vazio, né? Vazio 24 horas para mim, tá, gente? Eu tô aqui nesse canal para falar o meu sentimento, eu não sou médica nem psicólogo. O pavor da solidão. E quando eu falo solidão, não é não ter namorado, tá? É física também. Tanto que tem um vídeo, ó, eu fico comentando porque aqui um assunto, né, complementa o outro. Tem um vídeo chamado Necessidade do Outro. E esse outro, eu deixo bem claro no vídeo, que não precisa ser namorado. Pode ser, por exemplo, agora que horas são? São 10h45. Se eu tivesse um encontro com as minhas amigas às 6 horas da tarde, eu já ia estar contando os minutos no relógio para encontrar logo elas e sair desta solidão pavorosa. Mas eu não tô sentindo uma solidão pavorosa, tá? Eu vou falar sobre isso. Então, assim, o pavor da solidão, sim, de ficar sem um companheiro, e também pavor da solidão física, mesmo que as pessoas existam. Você sabe que elas existem, você sabe que elas te amam, mas parece que, como é que eu falava, né? Que é uma faca enfiada aqui. Eu gosto de falar isso. Eu acho muito importante ter os vídeos de 2019, 2020, 2021, porque foi uma outra fase do tratamento. Então, mal ou bem, se você assistir todos os meus vídeos, você vai perceber a minha melhora, porque não tem como não perceber. Eu estaria falando de outra maneira se eu não tivesse borderline em remissão nesse momento, tá? Outra coisa que eu tinha muito, eu vou te falar aqui, isso que é importante também. Isso não desapareceu. Eu não virei aquela mulher super solitude e que eu não quero mais ninguém, ainda mais que eu não acredito muito nisso, com raras exceções, pessoas que não gostam de se relacionar, mas essa onda toda de que ninguém precisa de ninguém, eu discordo disso, tem a sua opinião, mas eu discordo. Continuo gostando de me relacionar afetivamente com os meus amigos. Outra coisa é o desespero, se, por exemplo, o namorado fala que vem me visitar e não vem. Eu posso até pensar, pô, que saco, queria ver ele e agora vou fazer o quê? Isso é um sentimento normal, não é transtorno de personalidade borderline. Quando a gente tem uma expectativa de uma coisa acontecer e aquela coisa não acontece, se você não sente nada é porque você não tá nem aí. Então, se você vai fazer um passeio legal com alguém e por acaso tem que cancelar, é muito natural ficar triste, né? Triste, chateado, como a gente fala aqui no Rio, bolado. Mas você tendo, né? Vamos falar de responsabilidade afetiva, né? A pessoa desmarcou com você por um motivo plausível e não desapareceu. Vamos fingir que no mundo tem mais gente que tem consideração do que não tem, né? Vamos fingir. Vamos supor que eu tenho talvez uma coisa com o meu namorado, tal dia, tal hora, e aí ele tem um problema, sei lá, de saúde ou da avó, que é real. Que é real, eu conheço ele, eu sei o que está acontecendo, então esse problema eu sei que é real. Isso não é suficiente para que o borderline não tenha uma crise absurda de raiva intensa, de solidão, de ter que se encher de medicamento e até automutilação. Ou seja, o que você vê aí? Um transtorno, gente. Um transtorno. Olha só a diferença de comportamento. Meu namorado desmarcou comigo uma coisa que eu queria muito. Poxa, eu tô chateada, que droga que eu não vou naquele lugar. O que eu vou fazer? Eu vou dormir? Ou eu vou ligar pra minha amiga pra ver o que ela vai fazer hoje? Porque eu tava tão animada, tava quase me arrumando. Isso é ser humano, tá? Agora, namorado desmarca por causa de alguma coisa que é plausível. Porra, eu não acredito que você vai fazer isso comigo. Eu não acredito que você sabe, que você não tem consideração com uma pessoa que estava esperando pra sair com você, porque eu sinto a sua falta, você é importante pra mim, entendeu? E aí você não está nem aí pra mim, você vai ficar com a sua avó, daqui a pouco ela vai estar, já foi dessa pra uma melhor. Tá entendendo? E você não se importa nem um pouco de me magoar. Olha que peso essa frase, essa maneira de falar. É inclusive uma fala manipuladora. Manipuladora por quê? Porque a gente está colocando no outro intenções ruins numa atitude que é normal. Isso é a manipulação do transtorno de personalidade borderline, é um exemplo.
E quando falam que o borderline é manipulador, a gente fica triste porque muitos de nós, você que clicou nesse vídeo, provavelmente está tentando melhorar ou ajudar uma pessoa. Então, uma pessoa que está tentando melhorar, ela cada vez vai ter menos esse tipo de comportamento. Mas se a gente escuta que o borderline é manipulador, também não dá para dizer que não é completamente, entende? Porque mas é uma manipulação diferente do narcisista. Tem um vídeo aí, borderline versus narcisista. Porque a manipulação borderline, ela é por causa de uma dor pavorosa que a pessoa sentiu devido à solidão ou das coisas não irem do jeito que ela quer, tá? Então eu tinha também muita valorização e desvalorização, 880, essa coisa de me sentir sozinha, e aí nem parava para avaliar direito quem era, vamos dizer, um pretendente para ser meu namorado. Isso me trouxe muito prejuízo na vida, porque você vai deixando rolar uma coisa que não tem nada a ver. Aí tem outro vídeo também para você olhar, que é um comportamento muito típico de border, quando... Assim, a maioria dos borderlines tem grandes questões com relacionamento. Mas isso não quer dizer que todos os borderlines tenham questões com relacionamento. Eu tenho questões com relacionamento, mas, por exemplo, não tenho com amizade. Já tem borderline que tem questões com amizade. Então, valorização e desvalorização 880, né? É melhor ir no vídeo 880 para entender. E a questão do abandono, que no meu caso, e eu ainda luto em relação a isso, falo com a minha psicóloga, mas eu já tô mais ligada, sabe? Falei com ela ontem sobre isso, que é engraçado. Eu não me sinto assim, ameaçada de ser abandonada por alguém. Mas eu me sinto muito culpada por estar abandonando. Vamos supor que minha amiga fala assim pra mim: Débora, vamos tomar sorvete na esquina? E eu tenho terapia, tenho alguma outra coisa, tô fazendo uma coisa importante, ou simplesmente não estou afim de tomar sorvete, que eu tô meio rouca. Talvez, não tô afim, tô querendo perder caloria e não ganhar. Se eu falo que eu não vou tomar sorvete, eu sinto culpa de estar abandonando a minha amiga. Olha o nível da patologia. Você não conseguir tranquilamente falar que não quer tomar sorvete. Então, assim, eu estou trabalhando com isso para pensar, eu tenho que fazer todo um arcabouço de racionalidade, de raciocínio lógico, para entender que eu não estou abandonando alguém. E fazendo isso várias e várias e várias vezes, eu estou melhorando. É um processo, né, de reconstrução daqui dos nossos neurônios, que se chama, na psiquiatria, ou sei lá, na medicina, neuroplasticidade. Outra coisa importante é que a medicação do borderline e do bipolar são parecidas. Então, na verdade, assim, quem é que precisa de medicação a vida inteira? É o borderline? É o bipolar. O bipolar, ele precisa de medicação a vida inteira, porque esse movimento de subir e descer não consegue ser controlado por terapia. Ué, mas bipolar não precisa de terapia? Precisa, sabe pra quê? Obviamente, como todo mundo, para viver melhor. Mas, por exemplo, vou olhar para mim mesma agora. Eu estou levemente em hipomania, com dificuldade de dormir. Os remédios que eu estou usando são para atenuar essa questão e ver se chega no humor eutímico. Se você não tem terapia, você faz as coisas, ó, de qualquer jeito. E aí você não entende muito bem onde você tá. E aí o bipolar, ele vira uma bola de neve. Se você tá tomando antidepressivo e você entra em hipomania bipolar, no meu caso, que é o tipo 2, ou em mania, que é o tipo 1, e tá tomando antidepressivo, aquilo ali vai virar, sabe, uma coisa enlouquecedora, e você vai ficar cada vez pior. Então, assim, eu trabalho muito com o meu psiquiatra, porque a bipolaridade, a química da bipolaridade, a medicação, é o psiquiatra. Bipolar precisa de psiquiatra. Eu vou falar do borderline. E aí eu tenho que contar pra ele o que eu tô sentindo. Se tá tremendo aqui, se minha mão... Esses dias minha mão tava tremendo, agora acho que melhorou. Mas o que acontece? É uma coisa mais química, é uma coisa mais física, que vai pro cérebro. Então, assim, eu acabei de sair de uma depressão profunda de 1 mês. E antes eu tava com uma moderada de 1 mês. Eu deitava na cama e ficava parada e não pensava em nada. É uma diferença, não tô falando, não é bom, gente, é pavoroso, é horrível, assim, tudo que eu queria não ser bipolar, porque interfere no sono, no ciclo circadiano, tal, e são comorbidades que aparecem ao mesmo tempo, muitas vezes,
Mas, quando eu conseguia deitar na cama, fechava o olho, às vezes, nada. Tem uma... a gente pensa que a doença psiquiátrica ela tá só no cérebro. Não. O cérebro da pessoa em depressão meio que apaga. Tem imagens em relação a isso. E o resto do corpo também fica apagado, vamos dizer assim. Eu sou uma pessoa que sempre fiz atividade física e eu comentei com a minha mãe: mãe, eu tô me sentindo sem músculo. E eu tenho uma força muscular razoável de uma pessoa que tem umas paradinhas pequenas, mas eu malho desde os 16 anos. E aí vem a depressão e fica difícil levantar o copo d'água. Isso é pavoroso. E a medicação é parecida, por quê? Porque a gente tem estabilizadores de humor, o bipolar ele toma antidepressivo dependendo da situação, com muita cautela, antipsicóticos, e os SOS, tanto o borderline quanto o bipolar precisam de SOS, que geralmente são os benzodiazepínicos, indutores do sono, e antipsicóticos em dosagens menores. Então, assim, eu estava sendo medicada daquele jeito lá, que eu não sei o que estava passando na cabeça do meu psiquiatra naquela época, porque eu não tinha estudado muita coisa ainda. Fui diagnosticada em 2013, em 2014 em depressão, em 2015, eu não sabia o que eu converso aqui com vocês. Quando eu comecei a conversar com vocês, eu já tinha 5 para 6 anos de tratamento. Por quê? Porque eu já tinha estudado bastante, eu não vou vir aqui sem ter o que falar. Acabar com o tempo da vida de vocês. Se vocês estão aqui, por favor, vamos tentar ver uma coisa que preste, né? Então, a medicação é parecida. Então, eu não estava ali me preocupando se aquela medicação era para bipolar ou era para borderline. Eu estava me preocupando em que aquela medicação me ajudasse. A dor era muito profunda, continua sendo, mas era muito pior. Então, por exemplo, tem sintomas que eu acho que os dois têm, por exemplo. Eu acho que o transtorno bipolar também tem dissociação. O que é dissociação? De uma maneira bem simples, é você sair de si mesmo. É você não se reconhecer em você, é uma leve psicose, né? Não posso afirmar, mas eu tô falando isso porque eu acho, mas eu tenho os dois transtornos, então não posso afirmar. Então, se o bipolar também tem, é um sintoma em comum. A automutilação, ela também é um sintoma em comum. Ela é mais comum no borderline, mas no bipolar também pode ter automutilação, porque ele tem alterações de humor pavorosas e junto com isso, o ideal suicida, porque geralmente, né, as pessoas que tiram as suas vidas, infelizmente, elas estão passando por depressão. E não estou aqui para competir com ninguém, mas a depressão do transtorno bipolar tipo 2 é extremamente intensa. Ela tira a tua capacidade de tudo. Assim, de terem que botar um prato na minha frente com uma frutinha já partida para eu conseguir botar na boca. Senão, gente, hoje eu tenho mais de 68, né? Passei dos 40. Hoje eu tenho uns 72 quilos, 73, depende aí do transtorno bipolar. Em depressão eu estava com 56 quilos. Em depressão que ficou 56. E assim, eu me achava linda, porque eu já tive anorexia, então eu tenho todas essas questões de disformia. Sei lá. Eu só sei que eu tenho a minha neura não é com os outros, é comigo. Mas assim, se tem uma gordurinha, então é uma coisa que eu luto também, porque eu quero ser um ser humano e é natural um ser humano ter uma gordurinha, né? Então, voltando para a questão desse vídeo. Por que o meu canal é sobre borderline e não sobre bipolar? Justamente por tudo isso que eu falei. Porque tem um vídeo que eu não lembrei, ontem eu estava procurando, mas eu não achei. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo que eu sou bipolar e borderline, porém o borderline me atrapalha mais que o bipolar. E hoje, em 2024, eu falo pra vocês, eu sou borderline e bipolar. E o bipolar me atrapalha muito mais que o borderline. Tá vendo como que as coisas não são estanques, não são paradas? A gente tá... Por isso que eu fiz aquele vídeo. Pra que me tratar? Você vai viver a tua vida... Você vai viver a tua vida. Você tem transtorno psiquiátrico. Vai ser conturbado, vai ser difícil. Então por que não seja difícil? Por que a gente não vive uma vida difícil se tratando? O que é melhor? O remédio dá efeito colateral. Mas se você não tomar o remédio, você tem os teus sintomas. E aí eu te digo, com 10 anos de tratamento, a bipolaridade
ela é muito pior para mim que o borderline. Olha só como as coisas mudaram, olha como é possível mudar. Só que mesmo assim, mesmo com essa mudança, eu continuo aqui falando de borderline, sabe por quê? Porque eu sei o tamanho da dor borderline. Eu não conheço todos os transtornos psiquiátricos, mas eu ouso dizer que eu acho que a dor borderline é a pior dor da psiquiatria. Talvez eu esteja certa, talvez eu esteja errada, talvez dependa. Porque vamos lembrar, coisa que eu já falei aqui também, que a gente tem borderline, se a gente puder botar botar uma marquinha assim, leve, moderado, grave, gravíssimo. Então dor é uma coisa que a gente não compara. Sabe aquela pessoa, né, tipo assim, nossa, eu tô com uma dor na coluna todo dia. Aí outra pessoa vira e fala, ai, eu não consigo botar um sapato porque acaba com o meu pé. Gente, ninguém tá competindo dor, não. Eu não sei a sua. Você não sabe a minha. Mas, de alguma maneira, você ficou aqui no canal porque você se identificou com uma pessoa que de alguma forma é parecida com você, eu, ou com algum ente querido, e temos vivências semelhantes, de forma que nós não fiquemos sozinhos nessa sociedade preconceituosa com os neurodivergentes. Mesmo sentindo o borderline diminuindo e ouvindo da minha psiquiatra e minha psicóloga concordando de que meus sintomas borderline diminuíram muito, só que diminuir não é que eu não sinta mais. Significa que eu percebo que eles existem e administro eles, e com isso acabo sentindo menos, lógico. Mas a qualquer momento eu posso começar a sentir um vazio desesperador, solidão e tudo. Porém, o que acontece? Eu posso falar de bipolaridade aqui? Posso. Eu vou falar muito de química, eu vou falar muito de remédio, eu vou falar muito do comportamento do organismo, do estado pró-inflamatório do bipolar. E essas coisas que eu poderia falar sobre a bipolaridade, eu posso falar também sobre a minha depressão bipolar, sobre certas coisas assim da minha experiência. Mas essa parte mais química, os médicos podem falar, né? Eu posso falar de uma outra parte mais subjetiva do transtorno bipolar. Mas assim, né? Como é ter o transtorno bipolar? Como é falar para as pessoas que eu tenho transtorno bipolar? E por aí vai. Agora, o borderline, ele é de uma profundidade, de um sofrimento por padrões distorcidos que foram formados na sua personalidade, que ele é de uma riqueza, tá? Só que uma riqueza que traz um sofrimento desgraçado, mas é de uma riqueza, de uma profundidade muito grande. Para descrever sobre isso, eu vou ler, tá? Um pedacinho aqui, porque a Patrícia explica isso melhor do que eu. Olha só. Ela tá falando a ira e a beira de mim, e tá falando sobre duas pessoas que existem dentro dela. Aquela que é totalmente, né, foi pega pelo sentimento borderline, e quando isso não tá acontecendo. Então, a segunda, ou seja, quando o borderline aparece, reside no âmago de meu cérebro tortuoso, forjado na fornalha da sobrevivência em meio ao abuso da vida, uma mina de química corrosiva. Dela é o domínio onde meus pensamentos são triturados e cuspidos, onde repousam os pensamentos que murcham antes de florescerem, envenenando minhas palavras à medida que são vomitadas pela minha garganta. A pele vira um tipo de couraça e tem pressa de morrer. Quando a segunda toma as rédeas, sinto-me como se estivesse caindo ladeira abaixo sem freios. Olha a intensidade, gente. E sinto na boca do estômago. Torno-me uma ilusão que vagueia em um turbilhão de pensamentos sem audição ou visão. Apenas um delírio sensorial que mata e morre. Nesses momentos o tempo estagna, nada passa, tudo é eterno e minhas ações se assam no calor do momento. Ou seja, tudo agora, tudo intenso, né? Sou compulsões de medos desequilibrados que, alimentados por motivos ilógicos, transformam-se em raiva. E aí não me lembro do que em mim é bem. A gente se perde, a gente acha que é tudo uma coisa horrível. Eu vou colocar aqui embaixo, tá, o Instagram dela, para se você quiser comprar esse livro. Faço propaganda mesmo, porque ela é maravilhosa. Então, eu tô com o borderline calmo, e tomara que continue assim, eu continue cada vez mais
pegando as rédeas de mim novamente. Novamente não, né? Não sei nem se eu já tive. Então eu tô começando a entrar num diálogo que eu não conheço direito e eu quero fazer um vídeo sobre isso. O novo diálogo sem borderline. O que acontece quando a gente chega no pote de ouro? É perfeição, né? E por isso é muito importante, mas aí eu não parei o meu trabalho, porque apesar de eu estar melhor com o borderline, isso não significa, assim, já que as pessoas, eu fiquei muito feliz de todo mundo gostar aqui, todo mundo, muita gente gostar aqui do meu trabalho e dizer que eu ajudei. Então, por isso eu não tô parando. Porque, assim, eu não tenho pensado sobre borderline na minha vida pessoal, mas se eu tô ajudando alguém, eu vou continuar. E o meu Instagram, @eu não sou TPB, tem tudo a ver aqui com o que ela botou no prefácio. Olha só. Não sou apenas o rótulo que me foi dado. Saiba que a fronteira não é o fim, mas sim o início de uma jornada junto à descoberta. Afaste-se daqueles que não conseguem distinguir entre tua essência e tua condição. Não somos meros rótulos diagnosticados. Cerque-se de almas que compreendam a complexidade da nossa saúde mental sem nos lançarem ao abismo da culpa. E é isso. Aqui e no Instagram, eu tento desenvolver um lugar seguro, apesar de ser online, para que as pessoas possam ser elas. Por quê? Porque eu conheço o pavor da dor borderline e eu vivi a maior parte dessa dor sozinha, que as pessoas ao meu redor não conheciam, não sabiam, nem eu. E pelo menos isso a gente pode trocar e não ficar sozinho, sabendo que nós não somos os únicos. E agora com essa história da minha remissão de sintoma, que não é perfeição, tá, gente? Nunca esqueça disso. Eu quero trazer, sim, para vocês a esperança de que realmente pode melhorar, não acabar, porque nada é perfeito. Então é por isso, devido à complexidade, à profundidade, ao tamanho da dor do transtorno de personalidade borderline, em vez de focar na bipolaridade, eu foquei e vou continuar focando, só que eu posso falar de bipolar às vezes, no transtorno de personalidade borderline, que é realmente uma coisa que eu não queria que existisse no planeta Terra.